convido, em seguida, o senhor Adalto Duarte, diretor sindical da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para emitir o seu pronunciamento, para o que dispõe de 15 minutos. Esclareço que o senhor Adalto Duarte é advogado com pós-graduação em desenvolvimento gerencial. Boa tarde, senhor presidente, ministro Dall'Azen, senhores ministros, expositores, convidados, advogados, servidores. Agradecemos a oportunidade e queremos cumprimentar o tribunal, porque, de fato, este é o momento justo para se tratar desse tema. Nós vamos retomar aqui o tema que a doutora Rosângela colocou, que é a realidade social, onde estamos inseridos no Brasil e no mundo, e a importância da oportunidade deste encontro. Inicialmente, vamos só relembrar um conceito que está um pouco acima deste encontro, mas que afeta a todos nós como consumidores e clientes. Como funciona a dinâmica da atividade econômica no mundo hoje? No Brasil ou em qualquer um dos 200 países do mundo? As empresas estão dentro de uma estrutura em que ela movimenta de acordo com o cliente e que se movimenta de acordo com o mercado. Existe uma engrenagem totalmente interligada. E a palavra que caracteriza a atividade econômica de hoje é o movimento. Ou nós buscamos uma inovação como empresas para oferecer ao consumidor, ou ele não compra mais dessa empresa. Encontramos algo em comum entre essa obra de Van Gogh, O Vento, e a atividade econômica, que é o movimento. Essa obra, nós vamos retomar ela ao final. Então, a característica da atividade econômica do movimento, ela deve ficar, pois nós vamos ver isso ao longo dessa apresentação. Por que que hoje nós estamos interligados no mundo todo? Porque nós, como consumidores, quando entramos numa loja ou na internet, nós não perguntamos de onde vem o produto. Nós só queremos saber se o preço é bom, se ele tem qualidade, se ele vai ser entregue no prazo que nós esperamos e se ele tem diferenciais para nos oferecer, que vai nos encantar. Se cumpriu esses requisitos, nós compramos. Não perguntamos para o balconista de onde vem, se ele é importado ou nacional, e nós vamos lá e compramos. Aliás, sequer vamos ao balconista, nós podemos ir na internet. Nós não sequer olhamos a etiqueta, mesmo porque nós sabemos que esse conceito não importa se ele é importado ou não, se é Tailândia, se é a etiqueta dessa sala aqui, dificilmente vocês encontram aqui dentro dessa sala 10% de produtos fabricados no Brasil. Inclusive, essa denominação Made in já não existe mais. Algumas empresas já começam a usar montadora, assembled. Quem tem produto da Apple, iPhone, vira no verso, está lá assembled, ou seja, é somente montadoras. Esse conceito do Made in só está nas etiquetas, porque, na verdade, são montadoras de camisas, montadoras de componentes eletrônicos que existem pelo mundo. Não existe somente montadoras de veículos. Na próxima compra, a gente analisa tudo de novo, presidente. A gente não analisa, não, eu vou comprar ali porque eu já comprei. Não é igual a farmácia que tinha perto da minha casa quando eu estava no interior. Não é igual quando aquela venda perto de casa. Hoje, o que a gente faz? A gente começa toda a pesquisa de novo. Isso explica por que ninguém nessa sala se lembra do seu primeiro celular, qual que é a marca dele. E com certeza foi Motorola, na década de 90. A Motorola era líder de mercado no Brasil e no mundo. O que aconteceu com ela? Ela deixou de ser líder de mercado, foi superada porque nós, consumidores, escolhemos a Nokia. Hoje é líder de mercado no Brasil e no mundo. Quem está crescendo? Samsung. O que aconteceu com a Motorola? Foi comprada pelo Google. Ou seja, mais uma vez, nós voltamos naquela engrenagem. A empresa depende do cliente, que muda, que está dentro de um mercado que não é mais local, é global. Tudo isso nos leva à questão da terceirização, senhor presidente, senhores ministros e colegas presentes. E para falar de terceirização, a gente precisa voltar na pergunta que é a seguinte: por que a União Europeia, a OIT, o parlamento inglês, por que nenhum parlamento do mundo, Assembleia, Câmara de Deputados, regulamentou essa matéria? Por que os governos, como o governo do Brasil, não fez uma medida provisória? Por que esse tema não foi regulamentado no mundo? E aí nós precisamos analisar a nossa realidade para poder entender que pé que nós estamos. E aí a gente precisa lembrar, para poder analisar uma realidade, a gente tem que olhar para trás. E acho que nós chegamos no momento certo, daí o cumprimento ao tribunal. Só examine a espuma depois que as ondas pararem de bater, nós nos lembramos de Tancredo Neves. Vamos, então, entender o que aconteceu nas últimas décadas. O mundo mudou nas 3 últimas décadas e mudou muito. Muito mais do que a gente imaginava, muito mais do que a gente assistiu nas décadas anteriores. Qual foi essa mudança? Década de 80 e 90, vamos lembrar, da década de 60 e 70, o crescimento econômico foi muito elevado, a inflação foi baixa. O
que aconteceu na década seguinte, 80 e 90? Nós nos surpreendemos, também nesta casa, com um crescimento econômico muito baixo e uma inflação muito alta, uma verdadeira hiperinflação. Vem o tribunal, e os debates daquele período mostram isso, e faz o seguinte: vamos limitar a terceirização. Cunha-se a palavra terceirização, que quer dizer transferir, passar para outros. E aí vamos falar assim: olha, precisamos proteger, porque nós precisamos aplicar isso a todo mundo. Naquele momento não tinha problema, sabe por quê? Porque a empresa brasileira tinha um mercado fechado, o mercado era protecionista, a gente não vivia competitividade global, e a empresa produzia somente para cá. Então, quando a gente tomava uma decisão nessa corte, ela se aplicava a todas as empresas brasileiras, não tinha risco, todo mundo estava debaixo da mesma regra, era o mesmo guarda-chuva. Veio os anos 2000, aquela década foi diferente. PIB em alta, inflação em baixa, competição já não era mais local, é mundial. Os produtos chegam do mundo todo. E limitar a terceirização significa precarização do trabalho, que é o que nós vamos ver adiante. Inverteu o censo, porque o mundo mudou. Então, nós temos que, de fato, nos atualizar. Motivo: a regra se aplica a todos, ou seja, favorece a empresa de outros países. Incentiva, então, a desindustrialização. Vamos ver isso um pouco mais em detalhe, tudo que nós falamos aqui. Relembrando o PIB da década de 60 e 70, a gente tinha aí um PIB de 6, pulamos para quase 9, a média de inflação foi 40% por década, 60 e 70, de repente nós fomos a 330 de média da década de 80 na inflação. Nós fomos a um PIB de 1,7. Vem o TST numa decisão de limpeza e diz: é proibido terceirizar a limpeza. Foi o precedente da súmula 256. E a 256 fala: é proibido terceirizar. Era justo naquele momento, se aplicava a todas as empresas brasileiras. E a preocupação era: com hiperinflação, precisamos proteger os empregos. Estava bem posicionado, estava bem adequado. Vem a década de 90, se divide em duas partes. Primeira parte, mercado local. Segunda parte, mercado global. Primeira parte, hiperinflação, 760% de 90 a 94. Segunda parte, inflação de 8,6%. Naquele momento, o PIB é ainda baixo. Vem o tribunal discutindo os processos de limpeza, porque aí se avoluma os processos de limpeza e fala assim: olha, nós dissemos que era proibido tudo em virtude da limpeza, mas já que teve toda essa discussão e a gente continua preocupado dentro dessa corte em defender o emprego, porque o contexto era de hiperinflação e riscos enormes para o mercado de trabalho, e as decisões se aplicavam somente às empresas nacionais e não tinha o risco de produtos internacionais dentro do país, o que acontece? Ok, vamos então tirar a limpeza, conservação e alimentação e manter essa regra para todos. Para a gente não fazer um listão porque é impossível, vamos criar uma regra: atividade meia, atividade fim. Nome novo que não existe no mundo e até hoje não se desenvolveu no mundo. Nenhuma escola de negócio do mundo, Harvard, Wharton, podemos ir para a Inglaterra, podemos ir para a Ásia, não existe esse termo. É uma tentativa bem posicionada para o contexto da época. Vamos ver depois o que acontece nos anos 2000. Década de 90, nós falamos ali que o precedente vem, na década de 80, ele vem ali quando a inflação já era 215%, e a decisão veio logo após uma inflação de 250%, nós terminamos a década de 80 com a inflação de 1.900%, março de 90, 82%, a maior parte da gente aqui se lembra bem disso. Anos 90, a inflação, quando veio o precedente, que veio falar de atividade meio e fim, era 470% a inflação, ou seja, era um ambiente de proteção efetiva do mercado de trabalho. E logo após uma inflação de 2.500%, em que a gente assistia na televisão, remarcação todo dia dentro do mercado, vem a súmula 331. Ou seja, estávamos naquele momento também muito bem posicionados com o que acontece na década. Vem o plano real, mas o mais importante do que o plano real, cai o muro de Berlim, caem as barreiras protecionistas do mundo, o mercado se torna global e as empresas brasileiras começam a procurar se organizar para poder participar desse mercado. Então, existe uma mudança muito grande no mundo. Chegamos aos anos 2000, e o que acontece no mercado global? Países começam a disputar investimentos, pois é o investimento que dá a garantia do ganho para a sociedade. Empresas começam a disputar o mercado global. E aí, como você mede isso? Índice de competitividade global do Fórum Econômico. Esse é o verdadeiro indicador, são 12 pilares. Quem melhor gerencia esses indicadores, melhor resultado tem em atração de investimentos, melhor distribuição de renda tem e melhor resultados para a sua sociedade e economia tem. Isso, no mundo todo, é o que se discute hoje do ponto de vista de macroeconomia e assim por diante. E as empresas nesse contexto? As empresas estão mudando continuamente. Trouxemos aqui poucos exemplos, só para repassar. 1975, 76, nasce uma empresa que todos nós conhecemos, chama Apple. Começa fazendo os computadores com lindo design, pesquisa e desenvolvimento. 1990, ela começa a quebrar.
Por quê? Porque ela fazia tudo, a produção era verticalizada. O que ela faz? Ela não terceiriza, não. Ela simplesmente fecha todo o processo de produção para sobreviver e fala assim, meu Deus, por quê? Porque ela conhece, na década de 90, a globalização. Ela precisou fechar todo o processo de produção e falar assim, o que eu sei fazer? Naquele momento, ela falou assim, eu sei fazer uma parte da pesquisa e desenvolvimento, uma parte, que é a parte da inovação. E falou assim, eu vou me especializar em oferecer algo novo, porque eu sei que as outras empresas vão fazer alguma coisa muito rápido, e eu vou ter que criar outra coisa nova, para mim mesmo me superar, senão eu saio do mercado. E assim fez a Apple. E hoje, todo mundo conhece a Apple. Ela faz o quê? Um pedaço de pesquisa e desenvolvimento. Ela faz somente a inovação. Ela não faz distribuição, ela não faz comercialização. Nós podemos ir em qualquer loja no Brasil e comprar e não tem, muitas vezes, um representante autorizado. Para quem que ela passou a produção? Para alguém que disse que sabia fazer mais. Ela buscou uma empresa que fazia injeção de plástico na China. Essa empresa falou, não, eu sou muito boa em produção verticalizada de injeção de plástico. Só que essa empresa resolveu se especializar em produção. Ela deixou de ser produtora no dia que ela assumiu a Apple e descobriu que conseguiria fazer uma boa fabricação. Sabe por quê? Toda a turma de brinquedos eletrônicos, isso que a gente chama de PlayStation 1, 2, Nintendo, Wii, Xbox, que são de empresas diferentes, vejam bem, concorrentes produzem com ela. O PlayStation disputa com o Wii, que disputa com o Xbox, mas todos eles são fabricados pela mesma empresa na China, que não tem só na China, são vários países do mundo. Hoje essa empresa tem 1 milhão de trabalhadores na produção, chama-se Foxconn. Essa empresa produz também os computadores da HP, produz também os da Dell. E ela não faz mais a produção verticalizada, foi ela que assumiu toda a linha de produtos da Apple. Hoje ela trabalha com 1 milhão de pessoas no mundo, fazendo produção. Entretanto, também ela mudou, ela não produz mais, ela monta. Ela recebe componentes do mundo todo e faz a montagem nas suas linhas de produção. Se você busca também concorrentes como HP e Dell, uma produz uma parte, a outra não produz nada, e isso varia de acordo com o momento em que a empresa está vivendo. Pois se o cliente, que é aquele que está representado nessa sala por todos nós, decide que aquela marca não é a marca que nós vamos comprar, porque descobrimos algo que tem uma funcionalidade melhor, o que a gente faz? Muda. Então a empresa precisa mudar também. Vamos dar outros exemplos sobre isso em breve. Como as empresas se organizam? Antigamente a empresa montava um negócio e esperava que a pessoa passasse para comprar. Hoje não. Hoje a empresa conhece um cliente que está no mundo todo, tem concorrentes muito fortes que buscam preço, produto, qualidade e prazo, e a empresa se organiza em virtude do que ela é melhor. Você tem empresa de sapato que não faz nada, tem uma que faz tudo, tem uma que faz um pedaço, porque o processo é o mesmo, você tem que pesquisa e desenvolvimento, produz, logística interna e externa, distribuição, comercialização, publicidade e ponto de venda. Em algum momento na Revolução Industrial, em 1800, pode ser que alguma empresa fizesse isso tudo, hoje não mais. Tem empresa que não faz nada, tem empresa que faz alguma coisinha e ela varia de país para país. Um exemplo simples. Você pode ter uma montadora de automóvel que é líder num país como a China e lá ela não produzia um veículo. Ela terceiriza a produção dela para uma empresa local. A empresa local se especializa em fazer o carro para ela, resolve fazer para todo mundo. E aí depois resolve constituir as próprias marcas e fazer pesquisa e desenvolvimento. Essa empresa vai produzir em 2015 6 milhões de veículos. Mas começou fazendo carros terceirizados para outra empresa, que naquele país, a líder de mercado, nem produz e nem distribui e nem vende, somente e pega o projeto de outro país e leva para lá. Ou seja, o segredo é, o que o cliente quer, como que nós vamos atender o cliente? Ou nós mudamos, ou a empresa fecha. De 100% a 0% próprio em cada microprocesso. Temos que ter a possibilidade de mudar, pois quem dá o tom da toada é o mercado. Muito obrigado. Vamos caminhando, então, para a conclusão. E o futuro? Nós falamos de 3 décadas, estamos discutindo aqui o ano de 2011. Não, vamos discutir os próximos 30 anos. Para onde está caminhando? Onde nós vamos no mundo? Investidores do mundo todo discutem somente o seguinte, o país é competitivo ou não. Todos eles buscam esse indicador do Fórum Econômico Mundial. O Brasil é o 53º nesse indicador. Tudo que nós temos nos últimos anos no Brasil é baseado num bom gerenciamento de 1, 2 ou 3 indicadores desses, mas não quer dizer que seja garantido que nas próximas décadas isso vai dar resultado, que é o excelente mercado interno que nós temos. Atenção! Outros países têm mercado interno também grande e têm ótimo resultado. Outros não têm tão bom resultado, como a Rússia. Tem um mercado interno bom, mas não consegue gerenciar bem essa coisa. Então, nós chamamos a atenção que o indicador do mundo é esse. E como que o Brasil está indo na gestão desse indicador? Bom, razoavelmente bem. Temos 18% de investimento sobre o PIB. Somos o último país do rol de 25 países emergentes do mundo em atração de investimento sobre o PIB. Quer dizer que olham para o Brasil e falam assim, mas eu vou investir ou não? É 30% a média dos emergentes.
Índia, 36%, China, 45%. Veja esse indicador e veja como vai estar o seu país daqui a 10, 20 ou 30 anos. É o que dizem no mundo dos investidores em todo o mundo. E a menor competitividade gera desindustrialização. Vamos começar a fazer um link com o nosso negócio, já que temos aqui alguns segundos para poder concluir. Qual que é a situação das importações? E aqui começa a desindustrialização. O aumento do consumo no início deste ano, ele foi atendido por importações, 64% como um todo. Ou seja, os empregos foram gerados no exterior. Se você pegar máquinas e equipamentos, você vai encontrar um indicador de 83%. Ou seja, o aumento no consumo não foi atendido pela produção local. Tem N razões, mas todas elas dentro dos 12 indicadores do Fórum Econômico, dentre os quais a regulação do trabalho. Geramos mais emprego no exterior que no Brasil. Vamos ver o número, somente 2 anos, 2008 a 2010, deixamos, só com o aumento das importações, que não foram tantas, deixamos de criar no Brasil 400 mil novos empregos. E olha que nós não estamos falando de setores que já pagam essa conta há mais tempo, como têxtil, sapatos, brinquedos, lâmpadas que a gente recebe de fora, pilhas que vêm de fora e assim por diante. Onde vai terminar isso? Isso chama-se desindustrialização, onde eu tenho empresa no Brasil, levo para o exterior e passo a distribuir para o Brasil. Ou seja, alguns setores já sofrem com a desindustrialização. Limitar a terceirização incentiva a precarização, porque jogamos as pessoas na informalidade. Eu podia mencionar para vocês alguns setores que não foram, o setor foi todo para o exterior. O que ficou aqui ficou sem carteira assinada, sem direito, sem nada. Perdeu competitividade. Então, querer limitar algo significa precarizar, empurrar a pessoa para o outro lado da cerca. Retirar a competitividade da empresa perante o concorrente internacional significa tirar oportunidades no Brasil. Reduzir os investimentos no país. Por incrível que pareça, significa reduzir a livre iniciativa, reduzir a livre concorrência, já que nós não teremos concorrentes, não conseguimos concorrer com quem está no exterior. Reduz a possibilidade de pleno emprego, já que estamos transferindo emprego para fora. E a menor oportunidade da pequena empresa, que normalmente procura se especializar para atender. Por exemplo, você tem um limpador de para-briso e você tem um especialista em nanotecnologia, que ele pode criar um mecanismo do vidro, jogar fora a água e não precisar do limpador. Ele é um especialista, uma empresa especialista que pode estar dentro da sua empresa. Ou aquela que cria um modo do farol virar de acordo com a curva. Isso não é uma empresa que vai fazer, isso são empresas especializadas nesse tipo de tecnologia. Enfim, limitar a terceirização incentiva a precarização. Vai em sentido contrário às políticas que já estão dando resultados que a sociedade espera. E aqui você entende porque o governo federal não fez uma medida provisória. Aqui nós entendemos porque o Poder Legislativo agiu bem em não regular o que não tinha como regular daquela forma. Porque o Poder Legislativo acompanha o que acontece no mundo todo, acompanha esse movimento macroeconômico. E hoje, o que acontece? As políticas públicas nos trouxeram aumento real, melhoria na distribuição de renda, segundo o IPEA, do Márcio Postman, que esteve aqui hoje pela manhã, 15 milhões de novos empregos nos últimos 8 anos, classe média chegou a 52% da população brasileira, um aumento de 40 milhões nos últimos anos, a possibilidade de chegar em 114 milhões em alguns anos na classe média, ou seja, as políticas públicas elas têm encontrado o seu lugar. Ou seja, voltamos ao vento. Se a atividade econômica tem um movimento que é o mesmo do vento, se você pegar um vento e colocar dentro da garrafa, ele perde a sua principal característica, que é a capacidade de fazer o movimento. Você abre a garrafa, ele não sai, porque ele é só ar. Se nós também tirarmos a possibilidade de uma empresa se adaptar, mudar os produtos, mudar a sua organização em virtude do que os clientes demandam, nós estamos tirando dela a própria essência da atividade econômica. Falo, naturalmente, do ponto de vista da indústria de São Paulo, uma indústria organizada que valoriza as negociações sindicais, mas entende que o mundo está vivendo um momento de risco, que o Brasil vive um momento da desindustrialização e que o mundo não tem mais as barreiras comerciais que outrora nos protegeram de ataques de empresas internacionais. Então, obrigado a todos, um bom trabalho. Muito grato ao doutor Adalto Duarte por seu pronunciamento. Tenho o prazer agora de convidar para fazer a sua exposição o senhor Arthur Henrique da Silva Santos, presidente da Central Única dos Trabalhadores. O Arthur Henrique, como você sabe, é graduado em Sociologia pela PUC de Campinas. Dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento, Arthur. Boa tarde a todos e a todas. Queria aqui, inicialmente, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Lazens, parabenizar a iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho em realizar esta audiência pública, e quero começar
deixando claro que nós não vamos tratar nesta rápida apresentação de empresas fraudulentas, empresas de gaveta, empresas que dão calote, porque isso para nós não é matéria de direito trabalhista, é matéria de direito penal e deveria ser tratado como crime e, portanto, nós não vamos se abster de fazer o debate a respeito de empresas que, infelizmente, algumas ainda levam esse nome, mas não deveriam levar. Segundo, dizer da nossa satisfação, e ouvi ao longo deste dia de hoje, várias afirmações da necessidade da mudança da estrutura sindical brasileira, com a qual a CUT concorda, a Central Única dos Trabalhadores, e é favorável à liberdade e autonomia sindical, à Convenção 87 da OIT e o fim do imposto sindical, com a sua substituição por uma contribuição aprovada em assembleia pelos próprios trabalhadores. Mas eu queria falar sobre terceirização e desenvolvimento, uma conta que não fecha. Na nossa opinião, e aqui ao longo desses 2 dias vão ter várias apresentações de vários dos nossos ramos, de vários dos nossos setores econômicos, Confederação de Bancários, de Metalúrgicos, de Químicos, de Eletricitários, trazendo dados e mostrando as faces da terceirização. Eu quero aqui apenas apresentar alguns desses números, algumas dessas faces da terceirização hoje no Brasil. Primeiro, a redução de emprego. A terceirização trouxe, no ano de 2010, uma redução da possibilidade de criação de 801 mil novos empregos, já que nós estamos falando de 43 horas de jornada contratada nas terceirizações, portanto, nas empresas que contratam são 40 horas, nas empresas terceirizadas 43, 3 horas a mais para quem trabalha em empresa terceirizada, significa 801 mil vagas a menos em 2010. A remuneração menor em 27% nas empresas terceirizadas. Todos os dados que têm a fonte à frente, como está colocado. Calote, só no setor de vigilância, em apenas 4 empresas, o calote gerado foi de cerca de 65 milhões de reais. São vistos e tratados nas empresas como trabalhadores de segunda classe, discriminação cotidiana. 46% não contribuem com a Previdência Social, pois estão na informalidade. Acidentes, doenças e mortes. A cada 10 acidentes de trabalho, 8 são registrados em empresas terceirizadas, 4 entre 5 mortes ocorrem em empresas prestadoras de serviço. Só no setor elétrico, a taxa de mortalidade entre os terceiros foi de 47,5%, enquanto a mesma taxa dos trabalhadores contratados diretamente, 14,8%. A rotatividade nas empresas terceirizadas, 22% nas empresas tipicamente contratantes, que já é alto, dada a importância da Convenção 158 da OIT, mas nas empresas terceirizadas é 44,9%. Número de trabalhadores em empresas terceirizadas, hoje, segundo a RAIS, aproximadamente 10.867.000 trabalhadores que ganham 27% a menos de remuneração do que as trabalhadores em empresas tipicamente contratantes. Tempo de emprego, 55% menor do que o tempo médio de trabalho e de emprego numa empresa tipicamente contratada. Jornada semanal, como eu já disse, 3 horas a mais. Alguns exemplos aqui já foram tratados, mas eu vou passar rapidamente alguns exemplos que são bastante conhecidos por todos nós em relação aos problemas da terceirização, da quarteirização e da quinteirização e outras tantas terceirizações que são feitas neste país. Zara, amplamente divulgado, a empresa que contratou e contrata trabalhadores que estavam trabalhando 14 horas por dia, recebendo 0,12 centavos de real a peça para vender em famosas empresas, em famosos shopping centers no Brasil. Só saiu a Zara, mas aqui, até por conta da nossa convicção de que temos que ser bastante transparentes, tem outras empresas que compravam também dos mesmos bolivianos que foram pegos pela fiscalização do Ministério do Trabalho. Eco, Gregory, Billabong, Brooksfield e várias outras. A Zara, como sempre, se declarou vítima. Outro exemplo, Giral, financiado pelo BNDES, com 7,2 bilhões de reais, 22 mil empregos diretos, 20 mil indiretos.
não concessão de folgas, situações de trabalho em relação a transporte, comida, e todos assistiram o resultado dos ocorrido em geral. A terceirização abriga as populações mais vulneráveis do mercado de trabalho, mulheres, negros, jovens, migrantes e imigrantes. Não é verdade que a terceirização gera emprego, a terceirização gera trabalho precário. Finalmente, vale destacar que as estatísticas oficiais também dificultam, já foi dito isso, a análise dos efeitos da terceirização. Mas queria, nesse segundo tópico, tratar de um tema absolutamente fundamental para nós: terceirização e desenvolvimento sustentável. O mundo realmente mudou. E aqui o representante da Fiesp parece que o mundo acabou com a queda do Muro de Berlim. E a história acabou com a queda do Muro de Berlim. Só faltou dizer que depois teve uma chamada crise de 2008, que até hoje nós estamos todos no mundo sentindo os efeitos dessa crise. Nós podemos chegar a ser, segundo alguns analistas e economistas, a quarta ou a quinta maior potência do mundo em PIB. E nós queremos discutir, não é só crescimento econômico. Nós não podemos ser a quarta ou quinta potência do mundo e continuar assistindo essa enorme quantidade de desrespeito aos direitos dos trabalhadores. Nós não podemos chegar a ser a quarta ou quinta maior potência do mundo e continuar sendo o 73º país em distribuição de renda. Nós não podemos chegar a ser o quarto ou quinto país do mundo e continuar tendo mortes e acidentes de trabalho com empresas terceiras por falta de qualificação, falta de treinamento, com o aumento da rotatividade. Portanto, quando se fala em modelo de desenvolvimento, o mundo realmente mudou. Só não percebeu quem ainda não se deu conta do que está acontecendo no mundo, com os índios na Bolívia. Não basta mais crescer, não basta mais investir do ponto de vista da geração de emprego somente. É preciso discutir que qualidade de emprego nós estamos falando. É preciso discutir qual emprego nós estamos falando. Nós estamos em plena agenda do trabalho decente no Brasil. O ano que vem vai ser realizada a primeira Conferência Nacional do Trabalho Decente. Estão acontecendo agora em todo o Brasil a agenda do trabalho decente nos estados e nos municípios. E nós precisamos ter um diálogo franco, aberto, sobre que tipo de modelo de desenvolvimento nós estamos construindo para os nossos filhos, para o nosso país, para o nosso continente latino-americano e para o mundo. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de priorização da vida, de respeito às diferenças da identidade, de equilíbrio com a natureza, de um Estado democrático com controle social e exercício da soberania, da igualdade, da distribuição de renda e da inclusão social, articulados com a valorização do trabalho e alterando os padrões de produção e de consumo. Essa é uma tarefa de todos nós, do conjunto dos atores sociais, que tem responsabilidade em pensar o planeta e o modelo de desenvolvimento. A conta não fecha. Na teoria, alguns que defendem a especialização de determinadas empresas vão fazendo com que participem, por exemplo, de licitações públicas e, ao apresentar no edital o valor mais baixo para ganhar a licitação, só tem uma forma de conseguir cumprir aquele contrato que foi feito, é reduzindo custo. Custo de mão de obra, custo de segurança, custo da saúde, custo que as empresas sabem depois na terceirização, na quarteirização e na quinteirização, quando se pergunta para uma empresa, mas por que aconteceu essa desgraça na cadeia produtiva? Fala, não tenho culpa, não tenho responsabilidade nenhuma. A nossa responsabilidade é apenas na contratação. Portanto, para nós, essa conta realmente não fecha. As propostas da CUT, e é muito importante que esse debate esteja sendo feito nesse momento, presidente, porque eu fico muito preocupado com a notícia de hoje do jornal O Estado de São Paulo, onde, e é importante que daqui a pouco tenhamos a participação de representantes do Legislativo, porque, de vez em quando, o Legislativo demora muito para tomar determinadas decisões.
infelizmente. Às vezes é muito rápido para tomar decisões, principalmente quando os tribunais começam a provocar a necessidade de se legislar de forma mais rápida sobre aquilo que está na Constituição. O exemplo mais recente foi o exemplo do aviso prévio proporcional. E hoje, no Estadão, há uma matéria que aponta que a regulamentação do processo de terceirização já está sendo discutida com o setor patronal, que concordou com alguns deputados que estão discutindo esse tema, e que agora esses mesmos deputados vão conversar e estão discutindo com as centrais sindicais. Quero dizer que a CUT vai continuar defendendo uma regulamentação que incorpore as mudanças já consolidadas no mercado de trabalho e revertam a precarização resultante do processo de terceirização. Isso quer dizer direito à informação prévia. Isso quer dizer proibição da terceirização na atividade fim, responsabilidade solidária da empresa contratante pelas obrigações trabalhistas, igualdade de direitos e de condições de trabalho e penalização das empresas infratoras. Qual é a nossa preocupação, que eu queria chamar a atenção aqui de todos e todas? As centrais sindicais querem, e a CUT em especial, porque talvez alguma já esteja concordando com as propostas sendo feitas dentro do tribunal, nós vamos continuar defendendo que é preciso, sim, regulamentar a terceirização para garantir um modelo de desenvolvimento neste país, que seja um modelo de desenvolvimento que não pense só em crescimento econômico, que pense em desenvolvimento. O Brasil já cresceu na década de 70, 10, 11, 12%, mas não tinha nem liberdades democráticas e nem distribuição de renda. Portanto, nós não queremos só crescer, nós queremos ter desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento com inclusão social, com distribuição de renda e com valorização do trabalho. Trabalho não é qualquer trabalho, trabalho decente, e eu tenho a certeza que a Central Única dos Trabalhadores vai continuar defendendo esse modelo de desenvolvimento, porque o mundo mudou, é verdade, mas está mudando para melhor, se depender de nós, se dependermos de atores sociais que querem realmente lutar pela melhoria das condições de vida, de trabalho e qualidade de vida da população brasileira. Muito obrigado. Somos muito gratos ao senhor Arthur Henrique da Silva Santos por seu pronunciamento. Temos o prazer agora de convidar o doutor Adriano Dutra da Silveira para a sua exposição. O doutor Adriano é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e especialista em Gestão Empresarial pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O senhor tem 15 minutos para o seu pronunciamento. Okay. Excelentíssimo senhor presidente, boa tarde a todos. Quando eu fiz o pedido de habilitação para essa audiência pública, me chamou a atenção o objetivo do tribunal de visualizar a realidade, de analisar questões fáticas, né, e não jurídicas. Né? Então, realizar assim, o que está acontecendo efetivamente no mundo. E a minha sugestão foi de inserção de um item que não estava previsto, né, no edital, que é a questão da gestão de terceiros. Então, o que eu quero trazer para o tribunal, o que eu quero trazer de realidade para a sociedade, é que as empresas tomadoras de serviço, várias delas, depois eu vou citar os segmentos, já estão atuando de forma preventiva para evitar o passivo. E não só identificar passivo, né? Se identificar passivo e se corrigi-lo. Então, de forma bem prática, a minha fala é mais um depoimento, né, do que discutir alguma tese. Eu quero trazer como é que essas empresas estão fazendo, para que vocês consigam visualizar que há solução também, né, com o auxílio e com responsabilidade social dos próprios tomadores de serviço. Então, senhores, aqui. No cenário anterior, a terceirização, né, onde ela enfocava mais os serviços básicos, o que se demonstrava? As empresas tinham uma preocupação muito grande e um foco muito grande na parte operacional, ou seja, como é que está sendo feito o trabalho terceirizado. Ocorre que, com a mudança de cenário, hoje a gente tem uma terceirização estratégica muito próxima do negócio do tomador de serviço, né? Diversas empresas se deram conta,
né, e num ambiente muito distante do que a gente está chamando da precarização, de que, se o terceiro está junto do meu negócio, ele faz parte do negócio, o erro do terceiro, uma falta de qualidade do terceiro, ou um funcionário terceirizado não satisfeito, também me traz prejuízo. Então, essas empresas passaram a investir em gestão da cadeia de relacionamentos e gestão de risco da terceirização. Isso é o principal motivo da minha fala aqui. Então, eu quero trazer esse modelo, ele não é um modelo unificado, as empresas atuam de forma diferente, né? Mas, em resumo, é mais ou menos dessa forma que estão atuando. Primeiro ponto, foram criadas nessas organizações os chamados núcleos de gestão de terceiro. Isso são áreas da empresa que muitas vezes são próprias ou terceirizadas, porque a atividade, como eu vou botar, é bastante específica, né? E essas áreas são responsáveis por monitorar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos terceiros. Ou seja, fiquei muito feliz quando vi o seu excelente pronunciamento hoje de manhã, presidente, de que teve um momento que o senhor falou da questão da certidão negativa trabalhista, da necessidade das empresas também contribuírem com a fiscalização com a questão da culpa em vigilando, né? E é isso que eu quero demonstrar aqui. Então, o primeiro movimento dessas empresas, né, que data mais ou menos de 10 a 7 anos atrás, foi tentar atacar a questão da culpa em elegendo. O que está acontecendo? Nós fomos condenados no tribunal porque a gente não sabe eleger o terceiro, a gente não sabe contratar corretamente. Então, as empresas passaram a investir em políticas e padronização de procedimentos, criar regras para a terceirização dentro da empresa, para que ela fosse feita de forma correta, sem precarização. Trabalhar na orientação e treinamento de gestores, porque o gestor do tomador de serviço é aquele empregado do tomador que tem contato com a prestadora, né? Então, às vezes, esse empregado, com foco muito operacional, não tinha a mínima noção do que era a súmula 331. Então, as empresas passaram a ensinar para ele quais são os limites que eu posso ter em relação ao relacionamento com o terceiro, por exemplo. Essas empresas investiram também em 2 pontos que são essenciais. Um deles, senhor presidente, é a análise jurídica pré-contratação. Então, se falou hoje de manhã, muitas vezes, da questão de cooperativas fraudulentas, de empresas que não têm porte para prestar serviço. Nessas organizações que eu estou citando, isso aqui são todos casos reais, esse tipo de empresa, uma cooperativa fraudulenta, não começaria a trabalhar, porque ela não passaria pelo crivo do jurídico. E ela não passaria também pelo crivo de uma análise econômico-financeira prévia da contratação. Então, essas organizações estão atuando, né, para poder contratar melhor e evitar prejuízo na contratação. Só que isso, como eu falei, data de 5, 7 anos. E as empresas tomadoras se deram conta de que eu estou tomando uma série de atitudes, mas o passivo continua existindo. Então, é porque eu não estou sendo 100% eficaz. Eu estou tendo algum problema. E esse problema foi muito fácil de achar, senhores. Foi em atacar a questão da culpa em vigilando. Eu estava fazendo um filtro muito grande das empresas antes delas entrarem no contrato, mas eu não estava monitorando adequadamente as empresas durante o contrato. Tem muito tomador de serviço que me dizia o seguinte: eu me sinto seguro, hoje quando eu recebo a nota fiscal, eu recebo também uma guia do fundo, então eu não vou ter passivo. Isso não é verdade, porque a guia pode ser falsa, eu posso recolher FGTS de parte dos funcionários e ter uma guia, né? Eu posso ter até uma CND, né? Não a trabalhista, que essa eu vou fazer um parênteses, para mim vai ser a que melhor vai funcionar, pela formatação que foi dada à certidão. Né? Então, essas empresas se deram conta de que não basta eu receber uma guia de fundo, e o passivo trabalhista não é formado só pelo fundo, é formado por uma série de direitos, hora extra, insalubridade, assim vai. Então, esta aqui é a novidade, senhor. Essa aqui é a novidade, senhores ministros, que as empresas estão implantando, em especial nos últimos 2 anos. Então, a gente começou esse movimento de ver empresas fazendo gestão de terceiros há aproximadamente 4 ou 5 anos, e agora em 2010, né, e em 2011, tem várias empresas implantando esse tipo de atividade, que consiste em monitorar o nível de dependência econômica da empresa durante o contrato. Então, monitorar a saúde financeira do terceiro durante o contrato. Ponto 2. Recebimento mensal da documentação trabalhista dos prestadores de serviço. Aqui eu não estou falando em nenhum controle sobre o terceirizado, não é isso. Eu não estou decidindo, como tomador, se o terceirizado deve receber salário maior ou menor, não é isso. Eu não estou intervindo na empresa. Eu estou só exercendo a questão da vigilância para evitar passivo. Evitar que, no futuro, chegue reclamatórios na Justiça do Trabalho, evitar que a gente tenha problemas com a fiscalização. Então, essas áreas, esses núcleos, estão recebendo e analisando essa documentação trabalhista. E, com isso,
estão monitorando efetivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas previdenciárias, de forma preventiva. Eu não estou falando que acabou o contrato, que a pessoa entra com uma reclamatória, é durante a vigência do contrato. Né? E o último ponto, que é um ponto essencial que foi criado, é o monitoramento de campo. O que essas empresas estão fazendo? Elas se deram conta do seguinte: por que eu vou esperar o auditor fiscal chegar na minha organização e achar um monte de problemas, se eu posso encontrá-los antes e corrigi-los? Ou seja, é mais um tipo de ação preventiva, né? Onde há um funcionário do núcleo de gestão, desse chamado núcleo, que eu já falei interno, terceirizado, que ele visita o local da prestação de serviço. Se isso aqui fosse feito no meio das confecções, provavelmente esse caso de trabalho escravo, dos bolivianos, não teria existido. Teria sido identificado de forma prévia e corrigido. E até com o afastamento dessa empresa. Teve um exemplo que eu convivi, por exemplo, só vocês se situarem, era uma empresa de papel e celulose. Nós pegávamos um carro, eu acompanhei uma visita de um fiscal desses, andava 70 quilômetros até o local onde era feito o corte de madeira. Parava a operação e se questionava: como é que o senhor está? Tudo bem? Olhava o ambiente, olhava os EPIs, olhava se tinha risco de acidente e fazia perguntas simples para essas pessoas. Como é que o senhor recebe seu salário? Ah, eu recebo todo dia 30 na conta corrente. Recebe mais alguma coisa? Ah, no dia 15 eles me dão mais R$50. Ou seja, pontos que, às vezes, nenhuma empresa em sã consciência, azar em sã consciência, não correria o risco de ter trabalho escravo. Então, o problema não é a tomadora, às vezes é a forma como ela está conduzindo a gestão da terceirização. Então, nesse caso aqui, essas empresas que eu estou falando, que envolvem diversos segmentos, elas estão efetivamente atuando de forma preventiva. Né? Eu achei interessante trazer para os senhores, porque meu foco é bem prático, realmente, mostrar qual é o fluxo, como é que funciona normalmente esse tipo de atividade, para vocês verem a efetividade e a questão cíclica do funcionamento dessa ferramenta. Então, normalmente, todo mês, as contratadas enviam para a tomadora de serviço os documentos dos terceiros que prestaram serviço. E os documentos não é só uma guia, são cartão ponto, folha de pagamento, convenção coletiva, envia todos os documentos necessários para haver uma fiscalização. Aqueles documentos que a Justiça do Trabalho tem que usar para ele liquidar a sentença, por exemplo, e para identificar os direitos não pagos. Esses documentos, eles são recebidos pelo núcleo de gestão, né, para ter um arquivo, cópia desses documentos. Vamos supor que uma empresa quebre, o tomador passa a ter uma cópia daqueles documentos. Esses documentos, mais importantes, são analisados. Então, normalmente por amostragem, né, porque se eu pego uma empresa, por exemplo, com 60 mil terceiros, não teria como se auditar todo sempre. Normalmente se faz uma amostragem daquelas empresas que possuem maior risco, que podem gerar maior risco. Né? E essa amostragem, feita durante vários meses do ano, se faz um recálculo da folha. Uma vez que eu identifiquei, por exemplo, uma irregularidade, vamos supor que o trabalhador fulano de tal trabalhou 2 horas extras, recebeu 2 horas extras a 100%, só que a convenção coletiva previa que era 130% no fim de semana. Né? Uma vez identificada essa irregularidade, o que acontece? Né? Este núcleo monitora o cumprimento, né, e a regularização desse problema. Porque, se não for regularizado, vão ser aplicadas para essas empresas sanções contratuais, como multa, suspensão de pagamento, e existem casos, inclusive, de rescisão do contrato. Né, porque aquele terceiro, aquela empresa terceirizada não está cumprindo os direitos trabalhistas, né, que deveriam ser cumpridos durante o contrato. Qual é o ponto final disso aqui para esse ciclo fechar? É a regularização. Então, se eu identifiquei pagamento equivocado de hora extra, esse valor vai para onde? Esse valor vai para o bolso daquela pessoa que deveria receber aquela hora extra. Então, cada real identificado com a gestão de terceiros, ele não fica na tomadora de serviço, ele não fica na prestadora. Ele volta para aquele profissional, para aquele trabalhador que teve aquele direito não pago, não adimplido. Ou seja, durante o contrato, as empresas estão se antecipando a direitos que normalmente são localizados só no futuro na Justiça do Trabalho. Então, esse aqui é o funcionamento básico da gestão de terceiros. Eu achei interessante trazer para os senhores qual é normalmente os documentos que se pede, só para conhecimento. A gente vê, inclusive, que já está elencado ali, como último item, a certidão negativa trabalhista, né, que será a partir do ano que vem. Né? Mas, no detalhe, a gente vê que os documentos são efetivamente aqueles onde a gente acha passivo. Né? Então, a gente tem ali, por exemplo, cartão ponto, folha de pagamento, GPS, não tem todos esses documentos. De forma prática, o que a gente encontra com isso? O que essas empresas localizaram com isso? Né?
Se nós olharmos quais são os problemas usualmente encontrados, não tem novidade nenhuma. São todos aqueles problemas que normalmente aparecem na mesa do juízo do trabalho. Não pagamento de hora extra, um cartão ponto britânico, irregularidade de saúde e segurança do trabalho, né, e assim vai. Pagamentos por fora. A diferença toda é que esses pagamentos são localizados, essa falta de pagamento é identificada durante o contrato e são regularizados. Eu estou repetindo muito isso. Então, é uma atuação efetivamente preventiva dessas empresas. Segmentos que adotam esse tipo de gestão. Né? Não vou citar as empresas, mas segmentos. Tá? Nós temos segmentos de indústria de cosméticos que já atua dessa forma, já há mais de 4 anos. Na indústria automobilística, indústria de papel e celulose, instituições bancárias, mineradoras e empresas concessionárias de serviço. Né? Esses são alguns exemplos. A novidade é que, né, pela inteligente redação do inciso 5º da súmula 331, recentemente alterada, entes públicos, inclusive do judiciário, já estão procurando adotar modelos parecidos com esses aqui também. Eu estive agora há pouco tempo conversando com um tribunal sobre isso. Para terminar minha fala, senhor presidente, e cumprindo o tempo, né, quais são os benefícios, normalmente, que se tem com esse tipo de gestão de terceiros? Identificação prévia do inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias e a consequente regularização dessas pendências durante o contrato. Identificação prévia de empresas com saúde financeira debilitada e a realização de ações preventivas em relação a essas empresas. Tem um caso que eu gosto de citar, que é lá do Sul, onde 3 meses antes de uma empresa de vigilância fechar as portas, foi identificado que ela não estava pagando corretamente. Primeiro era o DSR, depois era a hora extra, até que começou a pesquisar essa empresa no mercado, se viu que ela estava praticamente para fechar, o próprio sócio foi chamado e confessou que não ia dar seguimento, né, e de forma preventiva se conseguiu rescindir aqueles contratos, pagar todas as rescisões e se recolocar os trabalhadores. Como mais um benefício, prevenção e risco da geração de passivo trabalhista das empresas terceirizadas, ou seja, esses tomadores de serviço que estão fazendo gestão de terceiros, eles estão contribuindo para que daqui a alguns anos, porque isso aqui é cíclico, menos ações cheguem no Justiça do Trabalho e se chegarem com valor menor. Redução do risco de dano de imagem a essas empresas, porque eles se deram conta, como eu falei, né, que o problema com terceirizado é um problema envolvendo o tomador. Né? E o mais importante de todos os itens é a preservação dos direitos dos trabalhadores das empresas prestadoras de serviço, que não precisam mais esperar o final do contrato, entrar com uma ação trabalhista, ter que movimentar o judiciário, ter que conseguir advogado, ter que fazer instrução de processo, para só depois ter identificado eventual direito e ter isso ressarcido. Então, essa ação aqui é efetivamente preventiva. E, por isso, eu falei muito da questão da inteligente redação do inciso 5º da súmula 331, né, que, com todo respeito ao STF, né, eu penso que a redação da súmula se tornou equilibrada na forma de garantir os direitos daqueles trabalhadores. E ali fala, né, na questão da culpa, de que o ente público, né, deveria provar, na verdade, que está tomando ações para evitar passivo. Por isso que eles estão migrando para esse tipo de operação. Então, senhores, para terminar, eu entendo que a gestão de terceiros, independente do tipo de serviço terceirizado, e aqui eu repito, independente do tipo de serviço terceirizado, né, eu entendo que o problema não está efetivamente na limitação à atividade fim ou atividade meio. Né? Nós viemos aqui, temos que nos posicionar. Eu entendo que a limitação hoje, ela transfere para a sociedade, na verdade, uma instabilidade jurídica. A pacificação jurídica passaria por não se discutir a questão de atividade fim e atividade meio. Né? Para a gente fortalecer muito a questão do serviço ser especializado e de não haver nada, nenhum requisito de vínculo de emprego, especialmente pessoalidade e subordinação, em relação ao terceiro. Então, senhores, tudo isso já está escrito na súmula. Retirando essa parte de atividade fim e atividade meio e, de repente, pensando na criação de algum instrumento parecido com o inciso 5º para as empresas privadas, né, em relação à gestão de terceiros, talvez nós tivéssemos um grande avanço. Né, pois eu entendo que nada melhor que a ação preventiva. Senhor presidente, muito obrigado. Né, obrigado a todos. Agradecemos o pronunciamento do Dr. Adriano Dutra da Silveira.